começar. Eu sou R2 de Medicina de Família e Comunidade, como o Marcelo já tinha falado, pela Prefeitura de Cariacica. Vou falar sobre burnout. O que é a síndrome de burnout, né? A expressão, né? E aí, vamos falar também das principais características dessa síndrome. Mas lá que diz sintomas, digamos assim, para definir a síndrome de burnout. Esvaziamento afetivo, a pessoa fica com dificuldade de se relacionar com as pessoas habitualmente, com o namorado, com o pai, mãe, com os pacientes e os cuidados, né, dos pacientes. Isso é muito comum na atenção primária, como a gente tinha comentado. Tratar, que não era você, por isso que a gente chama de despersonalização. A diminuição do envolvimento pessoal no trabalho, que diminui mesmo a competência, sucesso, a pessoa fica realmente com essas habilidades reduzidas, né? Não consegue ter burnout, é maior. Principalmente, alguns estudos também, eu achei que é mais de 20 pacientes, 25 pacientes na realidade por dia. Trabalho, se você é contratado por CLT ou não, isso também modifica muito a sensação com relação ao seu trabalho e a possibilidade também de você ter esse estresse. Atividade docente, os professores também têm uma possibilidade maior de ter essa exaustão emocional. A duração do período de férias, quando as pessoas ficam 2 anos, 3 anos sem tirar férias, ou tira somente uma semana de férias, isso também caracteriza uma situação provável de burnout. As dificuldades na relação com os profissionais não médicos também, quando você tem pouca capacidade de lidar com os profissionais que não sejam médicos. O grupo de risco dos profissionais da área de serviços humanos são os médicos, dentistas, enfermeiros, professores, policiais militares. São os profissionais que mais têm probabilidade de ter burnout. Eles lidam com pessoas diretamente, têm essa habilidade mais aflorada, mais preocupação com seus pacientes. Essa preocupação também gera um custo emocional muito grande. São esses os principais profissionais que podem ter maior risco para burnout. E aí, como eu falei que a importância, né, com relação ao quem você cuida, a dedicação excessiva desses profissionais com o seu público, ele também tem uma frustração constante por não perceber a valorização e reconhecimento do seu trabalho e dedicação. Isso é muito importante porque, principalmente os profissionais da área da atenção primária, né, nós, a gente tem muito esse sentimento de frustração, né, com relação à valorização e reconhecimento do trabalho, que a gente se dedica, a gente está lá sempre como médico de família, muitas vezes as pessoas não reconhecem. Está começando a ter um reconhecimento melhor agora aqui no Espírito Santo. Isso é tudo fator de risco para o burnout também. Isso é que a gente caracteriza bastante da atenção primária, que é um trabalho que a gente se dedica de corpo e alma, a gente tem muita empatia, muito sentimento pelo paciente, e muitas vezes a gente não é valorizado, né, por isso. E isso causa uma frustração constante nesse tipo de profissional. Tanto nos enfermeiros, técnicos, toda a equipe da saúde da família, todos nós, a gente tem esse sentimento, né, muitas vezes. A apresentação dessa síndrome, ela se apresenta com um estresse em nível elevado, pensamentos bastante negativos em relação a toda a vida profissional. Começando lá na graduação, a pessoa já tem essas frustrações, sentimentos negativos, tem toda a questão daquela pressão emocional também já na faculdade. E daí só vai piorando o nível de estresse e aí a relação realmente em toda a vida profissional. Isso vai acumulando e vai chegar um momento que tem essa exaustão emocional, né? Cansaço constante, tanto físico quanto mental, isolamento, humor alterado, sentimentos de insatisfação, dificuldade de concentração, tudo que a gente comentou. E isso, esses são os motivos do profissional acabar tendo seu desempenho muito reduzido, né?
Além desses sintomas, outros, segundo o Ministério da Saúde, também podem aparecer. Mais físicos, né? Dor de cabeça, alteração do apetite, insônia, a falta de concentração, que é uma das maiores queixas, sentimento de fracasso, insegurança, alterações repentinas de humor, isolamento, pressão alta, dores musculares, de tensão no corpo todo, problemas gastrointestinais e alteração dos batimentos cardíacos, normalmente para mais, né? Costuma ter taquicardia. Esses são os sintomas mais físicos que a síndrome de burnout pode dar. Aqui eu deixei um teste para a gente testar o índice de burnout. Tem vários testes que podem ser aplicados, todos eles muito parecidos nas perguntas. E eu usei esse do índice de desenvolvimento humano porque achei mais burocrático, mas tem vários. E aí são umas perguntas como que você se sente com relação ao seu trabalho, as pessoas que você se relaciona, e aí você vai colocando o número aqui de acordo com o que você sente. Se nunca, se raramente, se às vezes, se todo tempo, se com muita frequência. Avalie a pontuação e daí você sabe qual é o seu risco de ter burnout. A letra tá pequenininha, mas depois vai ficar disponibilizado. E a prevalência em profissionais de atenção primária, como a gente já tinha comentado, né? A alta prevalência em médicos de atenção primária e repercussões associadas é de grande preocupação, principalmente para os gestores, para os médicos de atenção primária, para todos que estão envolvidos na equipe, né? Queda da produtividade, erro médico, baixa qualidade do cuidado, isso tudo é muito importante porque a gente está na porta de entrada do cuidado mesmo com o paciente e isso entrando em colapso, toda a rede acaba entrando em colapso junto, né? Então isso é de bastante importância na questão dos gestores também prestarem atenção em como fazer para dar uma reduzida nos riscos de burnout, como fazer para os profissionais não terem isso, para não cair a produtividade e não colocar todo o sistema abaixo, né? E aí, para que esses efeitos da síndrome sobre os trabalhadores, sobre as organizações todas do sistema sejam minimizados, são necessárias estratégias, né, de prevenção e de tratamento. E para reduzir esses danos, são necessárias umas intervenções, como, por exemplo, redução do número de pacientes atendidos, número de horas trabalhadas, carga horária e carga burocrática, perdão, de trabalho. Que a gente já tinha comentado, né, que o número de horas trabalhadas, o número de pacientes atendidos, isso tudo gera maior risco de burnout, né? A melhora do relacionamento com os outros profissionais da equipe, gerenciamento de conflitos, discussão de regime de férias, fazer mais reuniões de equipe, por exemplo, fazer aquele café da saúde para poder integrar toda a equipe. Isso gera um bem-estar na equipe de todos os funcionários, de todos os trabalhadores e maior prazer em estar lá, né? Isso também é muito, muito importante para a equipe toda sempre estar saudável. Vou falar mais alto. E discussão de regime de férias, né? Claro, a gente precisa de férias para poder ter essa nossa saúde mental em dia. Como tratar o burnout? De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento principalmente deve ser feito por psicoterapeuta. O uso de medicamentos nem sempre é a primeira escolha, a gente deve sempre lembrar disso. Pode ser usado como coadjuvante, antidepressivo, ansiolítico, mas primeiro a gente tem que mudar o estilo de vida, procurar uma psicoterapia. A duração em média uns 3 meses, podendo durar mais tempo, mas em 3 meses a gente já consegue uma melhora muito boa com o tratamento. Mudar as condições de trabalho, na medida do possível. Os hábitos, estilos de vida é muito importante, atividade física, se alimentar bem. E férias, atividades de lazer, pessoas próximas de você, ter mais relação, mais afetividade. Isso tudo tem que ser mudado para a gente poder tratar nossa saúde mental, né? Não tem exatamente um antidepressivo específico para a gente comentar sobre burnout, é um distúrbio emocional tratado da maneira que a gente já costuma tratar mesmo, né? De receptor de serotonina, habituais.
fatores protetores para burnout. Isso já não está em tanto artigo científico que eu procurei. Eu pesquisei vários artigos e esses fatores protetores é mais pela prática mesmo que a gente pôde colocar. Eu coloquei porque eu achei interessante, porque realmente a gente vê na prática isso funcionando, mas deixar claro que não foi nenhum artigo que eu peguei isso. Os fatores protetores são descanso ativo, que a gente chama, que não é ficar deitada vendo uma TV. Isso não gera nenhum descanso emocional realmente que a gente precisa. Descanso ativo seria uma corrida, para você poder liberar sua mente do trabalho, jogos, por exemplo, jogos interativos, e mindfulness, que é uma técnica de relaxamento, meditação, que também ajuda muito a pessoa quando ela está com burnout. A alimentação, a gente deve lembrar que gorduras, açúcar, isso tudo também afeta a nossa qualidade de vida, o nosso estresse. Um sono de qualidade também é muito importante para a gente estar sempre em dia com o nosso emocional, porque se a gente dorme mal, vai trabalhar, e dorme mal, vai trabalhar de novo, a gente acaba ficando exausto fisicamente e isso afeta o nosso emocional. Tudo está interligado, a gente deve pensar nisso como fator protetor para burnout, né? A gente pensar em sempre estar ligado nisso para a gente não correr o risco de ter um burnout. Conclusão, essa alta prevalência nos médicos de atenção primária causa grande preocupação para os gestores, porque a atenção primária é a base de sustentação dos sistemas de saúde e a síndrome ela repercute na qualidade do cuidado oferecido para a população, podendo comprometer a efetividade de todo o sistema. Isso é muito importante, os gestores terem noção disso, poder abordar melhor os profissionais todos, não só os médicos, como a gente tem falado, todo profissional da equipe do cuidado, e estar atento para essa síndrome, porque ela compromete o cuidado todo do paciente. E conhecer esses fatores associados ao burnout, elaborar estratégias, como a gente conversou, sobre o café, sobre as reuniões, uma atividade física na unidade também é possível estabelecer. E é importante a gente estar ligado nisso para a nossa qualidade de atendimento não cair. Quem sofrer com isso sejam nossos pacientes, né? Além de nós. É isso.